Alô? Boa noite a todos que nos acompanham pelo Facebook. Daremos início agora à divulgação dos resultados do primeiro semestre de 2018 da FUNCEF. O evento está sendo transmitido ao vivo pela página oficial da FUNCEF no Facebook e depois será disponibilizado em nosso canal no YouTube. Os participantes que nos assistem podem enviar perguntas aqui mesmo nos comentários com seu nome e sobrenome, cidade e estado. Ao final da apresentação serão respondidas questões durante 30 minutos, porém somente aquelas relativas à apresentação que está sendo feita aqui. Estão aqui neste momento conosco o diretor de Planejamento e Controladoria, Max Mauran, o presidente da FUNCEF, Carlos Vieira, o diretor de Administração, Augusto Miranda, representando a Diretoria de Investimentos, o gerente Rodrigo Carvalho, e o diretor de Benefícios, Délvio de Brito. O presidente da FUNCEF dará início agora à apresentação e, em seguida, passará para o coordenador de contabilidade da FUNCEF, Rodrigo Andretto. Boa noite a todos e a todas que nos escutam e assistem. É um prazer para nós, da diretoria da Fundação, termos essa oportunidade de levar de forma interativa informações acerca do nosso balanço do primeiro semestre e a partir da dinâmica que vai ser desenvolvida, gerarmos uma interação maior ainda com os nossos participantes. O primeiro semestre foi um semestre extremamente atípico do ponto de vista da economia brasileira. Esse primeiro semestre começou de um ponto de vista de resultados e de indicadores macroeconômicos muito positivos. Nós tivemos um segundo trimestre com o advento da greve dos caminhoneiros, uma crise de natureza econômica muito impactante, que evidentemente teve seus reflexos na economia como um todo, né? E não poderíamos capturar algum desses reveses dentro da Fundação. Mas o que nós vamos ver ao longo da nossa apresentação são números, são tendências que nos afirmam e reafirmam o nosso compromisso, nossa expectativa em relação a 2018, que será um ano divisor da tendência da Fundação, a partir dos resultados que nós iremos apresentar, e com isso nós temos como combater uma série de situações que trazem insatisfação, que trazem preocupação aos nossos participantes. Então, tem uma primeira tela que eu gostaria de trazer na forma de reforço do nosso compromisso, compromisso da diretoria executiva da Fundação, que é uma frase que nós falamos: a expectativa da FUNCEF é registrar sim superávit em 2018, apesar das incertezas econômicas. Então a Fundação trabalhou, os diretores vão ter a oportunidade também de reforçar essa compreensão na hora em que eles tiverem a oportunidade de usar a palavra, mas uma coisa que nós afirmamos é que a Fundação fez o dever de casa sim. Esse dever de casa feito pela Fundação, ele é fundamental para que a gente tenha a convicção de falar dessas certezas em relação aos resultados de 2018, apesar de todo esse nível de insegurança que passa a economia brasileira, né? Nós tivemos de forma, pode até virar essa página aí, nós tivemos de forma importante, enquanto o cenário do primeiro semestre, nós tivemos um fator externo importante, que foi a pressão com a alta dos juros nos Estados Unidos. Isso é um fator externo
que impactou a economia brasileira, que está impactando a economia mundial, que está impactando a economia dos países emergentes. Nós temos acompanhado o que tem ocorrido com os países emergentes, mas efetivamente sobre os ativos de gestão da Fundação, sobre os efeitos, principalmente na nossa renda fixa, onde nós temos um resultado muito positivo e, de forma adicional, os efeitos na renda variável, com as nossas posições de renda variável, nós reafirmamos nossa posição de que 2018 será um ano muito importante para os resultados da Fundação. Dentro do Brasil, nós já falamos que temos dois cenários, um ex-post, como nós chamaríamos, né, uma questão dos efeitos advindos na economia pela greve dos caminhoneiros, o impacto no Ibovespa. Nós vamos ter a oportunidade de ver, não sei se está na apresentação, mas o índice em que o IBR 100, que o ano passado, no ano de 2017, nesse período ele acumulou quase 6% positivo, né? No primeiro semestre de 2018 nós tivemos o impacto dele nele no índice de quase menos 6, ou seja, foi uma posição diferente da do ano passado. Mas nós vamos ver, e quando os colegas responsáveis pela apresentação dos números forem expor, de que nós temos pela composição da classe de ativos da Fundação, nós temos uma posição que nos assegura muito bem a condução desse processo todo de resultado da Fundação. Então, de maneira breve, né, e passando, eu acho que a outra tela, só para consolidar o que nós estamos falando, nós temos alguns fatos relevantes no primeiro semestre, né? Nós tivemos uma posição de rentabilidade nos nossos planos de 3,57%, nós vamos ter condições de fazer coisas que nós anteriormente não usávamos recorrentemente, que é a comparação dos nossos resultados com outros players, outras fundações, outras entidades fechadas de previdência complementar. Nós vamos ter uma oportunidade de fazer alguma comparação nesse sentido, para nós vermos o nosso desempenho, né? Os resultados do investimento, apesar dos resultados, como foram falados anteriormente, nós temos 2,1 bi de resultado de investimento positivo. Nós tivemos o total dos recursos garantidores da ordem de 61,5 bilhões. Isso é fundamental, né, para a nossa trajetória, né? E nós tivemos aí, sim, considerando o primeiro semestre exclusivamente, um déficit, né, de 775 milhões. No entanto, nós temos uma reversão já ocorrida só no resultado de julho, que nos garante quase que zerar essa posição, quando nós tivemos 500 e poucos milhões de resultado positivo. Mas deixa que o Andreto vai chegar o momento dele falar sobre esses números, né? E isso é apenas uma abertura que eu faço nesse momento, né, quanto à condução desses trabalhos. Nós tivemos uma oportunidade dentro da dinâmica de interagirmos e termos a oportunidade também que os nossos diretores façam suas manifestações. Então, agradecer aqueles que estão nos vendo, nos ouvindo, nos assistindo, porque dentro do princípio que é um norte aqui da diretoria, que é levar a transparência dos nossos números, dos nossos resultados ao conhecimento dos participantes, nós temos hoje vários instrumentos aí, ferramentas, né, Augusto, diretor Augusto, à disposição. Eu falo Augusto porque ele é o timoneiro da tecnologia da Fundação. Então nós temos um avanço muito grande nos aspectos dos instrumentos de tecnologia à disposição, para que os nossos participantes, de forma diuturna, possam ter acesso às nossas informações e o acompanhamento dos resultados da Fundação, né? Então eu faço esse momento, o momento da abertura, e passo imediatamente aqui para que o Andreto ele possa nos brindar aí com as informações e com o conhecimento técnico devido. E aí, na sequência, a gente vai gerar a dinâmica, né, que é com os diretores podendo cada um fazer uma manifestação, e o momento da interação que nós teremos com o público, com as perguntas e respostas, como já foi anunciado aí pela Patrícia, tá? Então, muito bem-vindo todos que estão nesse momento participando conosco,
né, e eu passo imediatamente a palavra para o Andreto poder fazer, decorrer aí sobre os números para o nosso conhecimento. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos apresentar aqui o resultado da FUNCEF nesse primeiro semestre de 2018. Nós vamos começar aqui pela uma evolução da rentabilidade no decorrer dos primeiros semestres, aí, desde o período de 2008 até 2018. Esse gráfico demonstra aí que, na maioria dos exercícios, nos primeiros semestres, nós tivemos uma rentabilidade aí abaixo da meta atuarial. Ela superou a meta atuarial aí apenas no exercício de 2009 e no exercício de 2017, o ano passado. A linha verdinha nessa tela, ela demonstra aí o CDI, que é um outro referencial aí para a gente colocar ali junto à rentabilidade da fundação. E a gente nota ali que no gráfico que essa parte azul, que é a rentabilidade da FUNCEF, ela acompanha de uma maneira ali abaixo, mas no decorrer desses anos abaixo do CDI, destacando aqui que no ano de 2018 ela foi superior, o CDI aqui foi de 3,17 e a rentabilidade de 3,57. Destacado aí já pelo presidente a questão do cenário do exercício aí desse começo de ano, que trouxe aí variações negativas, principalmente em relação ao Ibovespa. Nesse quadro, a gente demonstra aí o crescimento do RGPB, que é os recursos de investimento. Então, esse crescimento é um crescimento que sofre influência não só da rentabilidade, mas também dos ingressos e pagamentos de benefício, ingressos de contribuição e pagamento de benefícios. Então, a gente tem os dois planos aí, ou as duas partes do Reg Replan, que são planos ou modalidades de um plano já maduro, que é um plano que paga mais benefício do que recebe contribuições, ou no caso do saudado, que nem recebe contribuições normais, né, um plano saudado. E isso representa que ele é um plano que ele cresce menos do que a rentabilidade, como a gente pode observar nas duas primeiras bolinhas aí, que é um crescimento de 0,82% e 1,05% no não saudado. No REB Novo Plano, que são planos que ainda estão em fase de maturação, de fase de acumulação, o crescimento aí é mais representativo. A gente teve um crescimento de 4,38% no REB e 6,62% no Novo Plano. Pode passar. A rentabilidade no consolidado, então uma média da rentabilidade da FUNCEF, por classe de investimentos, a gente pode observar aqui a bolinha verde ali com a linha de corte ali demonstrando a meta atuarial, influenciada aí por uma inflação que foi alta e impactada aí principalmente no mês de maio e junho, aí no mês de junho, por conta da greve dos caminhoneiros e o seu impacto na inflação. Gerou um número aí de 4,85 a ser batido. A gente nota aí que das classes de investimento, apenas renda variável, que teve uma rentabilidade de 2,05, negativa, né, uma rentabilidade abaixo da meta atuarial, e os investimentos imobiliários que tiveram uma rentabilidade de 4,05. Então, apenas essas duas classes tiveram rendimentos abaixo da meta atuarial. O renda variável já mencionado aqui, o motivo principal, que é a questão do cenário. E a carteira de imóveis é uma carteira que, no decorrer do ano, ela tem apenas o registro das rendas. Então, esse registro de rentabilidade de 4,05 é uma rentabilidade praticamente que financeira. Então, no final do ano, essa carteira ainda será submetida à reavaliação, e essa reavaliação registrará o ganho ou a perda aí com relação à variação do valor dos imóveis, a variação imobiliária. Da mesma forma, na carteira de renda variável, a gente também tem uma parcela relevante que é submetida à reavaliação anual. Essas parcelas que são reavaliadas anualmente, essa parcela de renda variável é uma parcela que não tem cotação em bolsa. A gente está falando relevantemente aqui de Vale, Norte Energia, Invepar, Statkraft. É uma parcela de renda variável em torno de 8 bilhões que não sofre variação
até que seja registrada a reavaliação no segundo semestre. E isso também é um fato que ocorre anualmente, que pesa nos primeiros semestres, naturalmente, por não ter variação. Aqui o mesmo quadro com a rentabilidade por plano de benefício. Então, a gente pode observar que a rentabilidade nos planos Novo Plano e REB tiveram uma rentabilidade um pouco inferior à rentabilidade do RegReplan Saudado. Isso se dá basicamente aí pela alocação em renda variável, principalmente porque elas estão mais atreladas ao mercado, elas têm mais ações que são cotadas a mercado. Isso porque o RegReplan Saudado e não Saudado, ele tem uma alocação um pouco maior naquelas ações não cotadas que terão variação mais para o final do exercício. Então, a gente teve uma rentabilidade no RegReplan Saudado de 3,83%, como a gente pode observar nessa linha amarela, 3,25% no RegReplan não Saudado, 2,98% no Novo Plano e 2,96% no REB. A gente chama esses dois aqui de Novo Plano consolidado, porque Novo Plano e REB eles estão segregados entre as parcelas de benefício definido e de contribuição definida. Então, a parcela dos ativos ela tem uma política de investimentos diferenciada e, consequentemente, uma rentabilidade específica, e a parcela dos assistidos tem uma outra política casada com o seu fluxo de pagamento e com a característica da massa, tanto no REB quanto no Novo Plano. Nesse quadrinho aqui a gente demonstra a evolução da cota, né? Então a variação da rentabilidade dos participantes que estão na parcela de contribuição definida, na fase de acumulação. Então, o Novo Plano aí teve uma rentabilidade no período de até julho, né? Aqui a gente colocou o mês de julho, que, conforme já dito anteriormente, ele teve uma recuperação dessa rentabilidade aí de junho para julho, né? Então, a gente tinha um desempenho bom, né? De janeiro a abril, a gente teve um desempenho de 4,78% e 4,52% na acumulação aí da variação da cota. Em maio e junho, decorrente da variação principalmente de renda variável, a gente teve rentabilidades aí abaixo da meta e, consequentemente, essa variação e esse desenho do gráfico. E uma recuperação no mês de julho. Aqui a rentabilidade da carteira, agora comparada com o primeiro semestre do ano de 2017. Então, queria ressaltar aqui embaixo ali os indicadores de mercado que estão abaixo do quadro. Então, conforme já mencionado, o IBRX, que é um indicador da Bovespa relativo às ações de mercado, ele teve uma variação negativa nesse período, nesse primeiro semestre de 2018, de menos 5,22%. E no ano de 2017, uma variação positiva de 5,41%. Então, é um cenário, é um contexto de mercado bastante inferior ao do exercício anterior. No CDI, que é um indicador de renda fixa, a gente tem no ano passado uma variação aí nesse mesmo período, aí, nesse primeiro semestre de 2017, de 5,65%. E nesse exercício de 3,17%. Também é um cenário negativo. A gente tem uma perspectiva aí de investimentos de renda fixa menor em 2018 do que em 2017. A meta atuarial, por conta principalmente da inflação, então a inflação do período de 2018 foi 2,57 contra 1,12 no ano anterior. Então, embora tenha-se a questão da redução da taxa de juros, a meta atuarial desse período ainda foi maior do que a do ano anterior, em quase 1%, aí 4,85% do exercício de 2018 e 3,9% do exercício de 2017. Se a gente olha as rentabilidades comparativas aqui em cada um dos grupos, a gente vê que o renda fixa, a gente teve, apesar do cenário, uma rentabilidade maior, 5,15%. Renda variável, a gente teve uma rentabilidade de 2,05%. Aqui destacando que tem uma parcela que vai ser submetida à reavaliação anual e que a parcela que tem a variação de mercado está aderente a essa
oscilação do IBRX 100. Investimentos estruturados, a gente destaca aqui que teve uma rentabilidade bastante expressiva, no montante de 170 milhões, que correspondeu a 8,85%. Essa rentabilidade, aí, a gente destaca alguns fundos que tiveram uma rentabilidade mais expressiva, que foi o Barcelona, que é um fundo que investe no IRB, e tem um IPO recente, então tem oscilações de mercado, só esse fundo gerou uma rentabilidade aí de 91 milhões nesse período. E outros fundos com variações positivas também. Investimento imobiliário, conforme eu mencionei já anteriormente, corresponde à rentabilidade apenas de renda e correspondeu a 229 milhões. Ainda tem a questão da reavaliação do segundo semestre, que deve trazer aí um resultado para a carteira. Operações com participantes, a gente tem uma rentabilidade ligeiramente inferior ao ano passado, mas a gente tem aqui, dentro dessa carteira, a diminuição da taxa de juros que foi promovida aí nos primeiros meses desse ano. E aqui a gente tem uma classe nova de investimento aqui, que é o outros investimentos, que corresponde ao valor do recebível do acordo de leniência firmado com a JBS, num total aí já descontado a uma taxa de juros de 1,09 bilhões, e que teve uma variação aí de 7,44 no período. Aqui a gente destaca as contribuições do período. Então, aí, em função do equacionamento, as contribuições normal, que é esse primeiro quadrinho, aí, a parte de cima da apresentação, a gente tem uma leve redução nas contribuições nos planos, com exceção apenas do saudado. O saudado ali corresponde à taxa de administração, e todos os planos têm uma leve redução. A redução aí do não saudado, em função de aposentadorias, e REB Novo Plano, aposentadorias e a questão da alteração dos percentuais dos participantes. Ali embaixo a gente destaca o montante que nós recebemos aqui de contribuições extraordinárias. Então, 564 milhões recebidos no exercício de 2018 do saudado e 31 milhões do não saudado. É um comparativo com o exercício anterior, mas os equacionamentos do último exercício vigentes apenas aí a partir de maio de 2018. Com relação ao pagamento de benefícios, então, a gente pagou 1,7 bilhões de benefícios no RegReplan saudado, e que correspondeu a 1,97 de aumento em relação ao ano anterior. Nos demais planos de benefício tem um volume de aposentadoria maior e, consequentemente, um aumento da ordem aí de 20%. A gente destaca aqui, segrega ali do REB e do novo plano, os benefícios pagos na forma de resgate. Então, no REB, a gente pagou um montante de 6,2 milhões de benefícios de resgates a participantes, e no novo plano, 279 milhões. Em ambos os planos, houve uma redução aí do montante relativo ao pagamento de resgates, o que é positivo para o plano e para o participante que utilizará o recurso para uma aposentadoria. Nesse quadro, a gente demonstra aí o resultado dos primeiros semestres de cada um dos exercícios. Então, no exercício anterior, aí, 2017, no primeiro semestre, o déficit foi de 293 milhões. A rentabilidade em 2017 foi acima da meta atuarial, então é um ponto positivo. E a inflação e a meta também não foi tão alta. Esse ano pesaram aí sobre o resultado de investimento a inflação, que aí é um impacto no passivo do plano, né, nas obrigações a pagar para os participantes, e do lado do investimento também as oscilações aí principalmente de renda variável. E aí tivemos esse resultado de 775 milhões. Pode passar, Bruno. No final do período, então a gente tem um déficit acumulado aí até 2017, a primeira linha desse quadro, que demonstra o montante que a gente tinha em dezembro de 6,5 bilhões deficitários. Tem um agravamento de 775 milhões em quase todos os planos, exceção ali no REB, que decorrente aí de reversões de condenações, houve um impacto positivo e conseguiu registrar um superávit nesse período. Mas os demais planos ali ficaram com um déficit que totalizou ali 775 milhões.
acumulando um total de 7,3 nesse período. Para fins de equacionamento, esse déficit acumulado é o déficit que é registrado no balanço, então é o déficit contábil. Para fins de equacionamento, a gente sempre trabalha, de acordo com a legislação das entidades de previdência complementar, após o ajuste de precificação. Esse ajuste de precificação é o resultado futuro, portanto não contabilizado, vai ser contabilizado aí à medida de sua realização, mas é um resultado de títulos públicos que será obtido acima da meta atuarial. Então são títulos que já foram comprados a uma taxa acima da taxa atuarial e essa diferença corresponde ali no consolidado a 4,1 bilhões. Então a gente tem um déficit de 7,3, deduzido essa ajuste de precificação, que ele não é equacionável, que é um ganho futuro. A gente tem o déficit técnico ajustado e essa sim é a linha que a gente trata para equacionamento ou não, mas para fins de equacionamento do plano. Essa linha, há um limite na Previc, que é duration do plano. A nossa duration é em torno de 12, menos 4. Então, 8% das reservas matemáticas é o limite que a legislação permite que esse déficit técnico possa atingir. Acima disso, é equacionamento obrigatório. Abaixo disso, a entidade tem a faculdade de equacionar ou não, aí de acordo com as projeções. E no caso da FUNCEF, esse déficit está dentro dos limites. Aí a gente está falando do REG-REPLAN saudado e não saudado, que está deficitário ali em 2,9 no saudado, e no não saudado 387 milhões. Novo plano e REB, após o ajuste de precificação, eles estão superavitários. Então, o REB com 56 milhões, novo plano com 133. Importante destacar que no mês de julho a gente já teve um resultado positivo, que da ordem de 500 milhões, que deixou esse déficit do período para 232 milhões. Apenas para adiantar aqui a rentabilidade do mês de julho. Então, no mês de julho a gente tem na linha verde ali nós temos 0,62%, que é a meta atuarial para o mês, e a rentabilidade dos planos de benefício, conforme demonstrado no gráfico, bastante acima da meta atuarial, o que gerou esse superávit nesse mês de julho e pôde abater esse déficit acumulado. Então a gente tem uma rentabilidade aí de 1,64 no consolidado, destacando aí REB Novo Plano com uma rentabilidade de 2,42, 2,3. No acumulado, pode passar, Breno. No acumulado, a gente tem uma meta de 5,55, embora mais próximo, a gente ainda está com resultado ligeiramente inferior à meta atuarial. Então, no consolidado, a gente tem uma rentabilidade aí de 5,26%, contra uma meta de 5,50, embora bem próximo da meta, 0,24 pontos percentuais aí abaixo da meta no consolidado. Bom, agora passar a palavra de volta para o presidente. Bom, nós temos, eu acho que tem que ficar bem entendido, né, que nós temos uma dinâmica, e essa dinâmica de resultado é uma dinâmica que ela é mês a mês. Nós fizemos um resultado consolidado do primeiro semestre como um hábito de ter o primeiro semestre fechado. Mas como o próprio Andreto já ressaltou aqui, a partir de julho nós já temos uma situação que, com o resultado positivo de 550 milhões que nós tivemos no mês, já reduz e traz o patamar do déficit técnico para a posição que nós tivemos praticamente o início do exercício, né? E aí tem uma coisa que o Andreto falou tecnicamente, mas eu gostaria de reforçar. Eu acho que o diretor Max vai falar isso, talvez o diretor Vilela também venha falar, mas tem que ficar em mente que há uma apropriação de resultados do ponto de vista dos ativos que nós temos posicionado e que eles no segundo semestre são reavaliados, que se nós fôssemos olhar a perspectiva desses ativos, eles já trariam um conforto para nós reafirmarmos aquela busca em função da expectativa que nós colocamos como aquela frase da primeira tela. Por quê? Nós temos 4 grandes ativos, além dos ativos imobiliários, né, que
eles são levados, os seus resultados, só no final do segundo semestre, né? E temos aí a Sete Grafos, Norte Energia, né? Nós temos Invepar e nós temos a Vale. Então esses ativos, e quem hoje viu a performance da Vale, né, ela tem uma contabilização que vocês está lá registrado, mas que hoje, no dia de hoje, eu acho que foi quase 60, eu estava vendo com o Marcos, quase 68, 58 e alguma coisa. Então, se nós fizermos essa comparação e a manter essa tendência, é um ativo que vai agregar a esse resultado que não está contabilizado, muito mais essa posição. Então, isso nos dá o conforto de falarmos dessa maneira para todos os senhores. Tem um quadro adicional que foi pedido, até a diretoria resolveu trazer de forma comparativa, né, onde traz os resultados de outras fundações. Eu não sei se a gente consegue trazer para esse quadro, eu acho que é um quadro que está depois do obrigado aí, onde a gente tem comparativamente os resultados da FUNCEF diante de outras fundações, né, onde nossa posição é uma posição comparativa, né, e você vê o resultado acumulado dos BDs e dos CVs dessas fundações. Eu não sei se aquele outro quadro está aí também contemplado, é esse aí o quadro que eu queria um quadro comparativo, onde você tem os resultados também de junho, né, comparativamente dessas outras, que são os plays, a gente busca, persegue esses resultados e tem esses plays como nossas referências. Então o resultado da Petros, ele está nesse patamar negativo de 5 bilhões, a da Previ 7,6 e a FUNCEF 0,75, né, ou 750 milhões de reais. Então esse é o quadro comparativo que nós gostaríamos de trazer, né, e perseguimos sempre uma performance a partir dessas medidas estruturantes que foram adotadas na Fundação, nesse sentido de que nós possamos, com essas medidas, resolvermos as questões relativas ao equacionamento e possamos, consequentemente, já iniciar com os resultados de 2018, uma nova série histórica dentro da Fundação, que é o início e a perspectiva de reduzirmos o equacionamento, né? Esse é o nosso grande objetivo. Tem uma série de observações, eu não vou bater a carteira dos diretores, vou deixar que eles falem, mas se é uma outra questão importante que a gente tem visto, a busca, né, pelos resultados, o esforço de cada diretor, de cada diretoria, algumas perspectivas de natureza de melhor interação com o participante, uma série de medidas, uma série de ações, inclusive reconhecidas, como nós tivemos na DIBEM, uma ação reconhecida no evento da ABRAP, né, com medidas que foram adotadas lá. Nós tivemos uma série de outras, eu não quero citar aqui porque se eu sair citando eu vou ter que citar melhorias de todas as diretorias, mas eu vou deixar que cada diretor tenha a oportunidade de falar um pouco da sua ação, do seu trabalho, da sua área, né, como complementação dessas informações que foram passadas aí pelo Andreto, enquanto eu agradeço aí ao Andreto sua exposição, né, que eles façam, não é isso, Patrícia? Obrigada, presidente. Diretor Marcos, por gentileza. Bom, colegas participantes do fundo, ativos, aposentados, eu acho que os números que a gente traz hoje para vocês, brilhantemente apresentado aqui pelo Andreto e complementado pelo presidente Carlos Vieira, é bastante significativo. O importantíssimo ao lidar com esse conjunto de números é a referência de leitura, como se lê esses números, tá? Nós estamos, isso foi muito bem enfatizado aqui, nós estamos no meio, fazendo a apresentação do resultado do meio de semestre, ainda temos 6 meses aí, e os eventos mais preponderantes, mais impactantes desse fechamento do exercício geralmente acontece no segundo semestre, por conta da reavaliação de importantes carteiras que nós temos, de importantes ativos. Eu cito aqui o exemplo da carteira de habitação, que
já sinaliza em alguma recuperação, então temos que aguardar o resultado da avaliação da carteira imobiliária. Nós estamos falando de cerca de 5 bilhões em ativos. Temos 4 ativos importantíssimos, estratégicos aí que a gente tem expectativa de, principalmente quando falamos da Vale, se ela preservar a performance que ela vem apresentando ao longo do ano. No laudo de avaliação que a Caixa, na qualidade de gestora desse ativo, vai nos entregar para fins de registro contábil, deve apresentar uma surpresa bastante agradável. Tá? Se tomarmos como exemplo o ano passado, ela praticamente, o laudo praticamente reproduziu a média da ação dos 3 últimos meses. Então, se esse mesmo critério, essa mesma comparação for válida para esse ano, nós vamos estar aí com ativo com valor acima de R$50 por ação, né? Lembrando que ano passado a gente contabilizou esse ativo em torno de R$38 por ação. Então, esse é um ativo que promete nos apresentar, contribuir bastante com uma parcela significativa de um resultado que a gente espera fechar positivo. Temos a questão da Norte Energia também, que vai depender de laudo de avaliação esse ano. Estamos tendo alguma dificuldade da contratação de laudo de avaliação esse ano por conta da mudança da legislação, a 4661, a resolução CMN. Então, a gente já startou o processo de avaliação, mas percebemos que a reação no mercado em relação às consultorias, aos players que prestam esse serviço, está bastante conservadora, eles são bastante retraídos. Mas a gente acredita que até antes do fechamento do ano a gente já tem a avaliação desses ativos em mãos com bastante antecedência, e esperamos um excelente resultado também em termos de Norte Energia. Então, se somarmos aí a expectativa que a gente tem bastante positiva de Vale, com a expectativa que a gente tem bastante positiva de Norte Energia, com a expectativa de recuperação da carteira imobiliária, tá? Nós teríamos aí uma entrega dentro daquilo que a gente imaginava no início do ano, no fechamento do exercício do ano passado. Então, temos também preocupações que tem que ser apresentadas aqui, como a Envepar, que é um ativo que a gente tem tido algum problema. Vocês sabem da situação da Envepar com relação ao OAS, a dificuldade dela de levantar crédito na praça, obter financiamentos. Então, a Envepar é um ativo que nos preocupa, mas a gente espera que ela a gente encontre solução e endereçamento e caminhamento da solução da Envepar antes do fim do ano, e espera que pelo menos ela preserve o valor que fechou ano passado. Temos Norte Energia, que também estamos trabalhando. Norte Energia não temos Sete Brasil, estamos trabalhando para não termos surpresas negativas, pelo menos obter resultado de alguns esforços que a gente vem realizando em termos de recuperação de valores desse ativo. E temos mais uma carteira de alguns ativos de renda variável que, diferentemente dos anos anteriores, esse ano contribuíram de forma positiva para o nosso resultado. Eu estou falando de alguns FIPs, como já foi enfatizado aqui, o FIP Barcelona, fruto de um IPO que contribuiu de forma significativa do resultado da carteira de renda variável. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui, né, e é importante, é que um resultado parcial de um trimestre não gere uma expectativa negativa de vocês. Basta lembrar que o resultado do primeiro trimestre foi extremamente positivo. Nós tivemos cerca de 400 milhões de resultado no primeiro trimestre. Dada a crise, principalmente as incertezas do ano e a greve dos caminhoneiros, nós tivemos questões internacionais também aí da economia, até geopolítica, nós tivemos uma reversão do resultado positivo de 400 para 700 negativo, mas já no mês de julho
já no mês de julho a gente reverte isso aí e consegue obter cerca de 540, 550 milhões. Então não dá para tirar nenhuma conclusão transitória enquanto a gente não fecha o resultado. O importante, a mensagem importante que a gente quer deixar aqui é que o trabalho que a gente realizou na Fundação em termos de reestruturá-la, em termos de requalificar seus números, seus ativos, requalificar os seus registros também passivos, estão demonstrando resiliência, estabilidade, e a gente tem uma forte convicção de que esse ano será um ano ainda bem melhor do que foi o ano passado em termos de resultado, e caminhando rapidamente, de forma acelerada, para a eliminação do déficit ainda presente e início da etapa de abatimento dos equacionamentos ainda presentes aí, que nos oneram todo mês. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, tá? São resultados parciais, e a expectativa nossa é que esse segundo semestre, pela amostra do mês de julho, nos surpreenda positivamente, ainda melhor do que o primeiro trimestre nos surpreendeu. Muito obrigado. Eu passo a palavra aqui agora para o próximo palestrante. Obrigada, diretor. Por gentileza, o diretor de Participações Societárias e Imobiliárias, Renato Vilela. Boa noite. Boa noite àqueles que estão nos assistindo. Eu acho que o Max fez um sumário bastante sucinto e bastante no ponto em relação aos principais eventos que mostram que ocorreram ao longo do primeiro semestre. Eu chamaria atenção, se fosse possível botar a página 12 aí do nosso PowerPoint, se não for, rapidamente, para mostrar que a boa parte dos nossos principais ativos, eles efetivamente mostraram um resultado melhor no primeiro, apesar do primeiro semestre desse ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. Essa é uma indicação, eu diria até mais estrutural do que a gente ficar olhando mês contra mês, né? Eu acho que esse é um ponto a ser enfatizado aqui. E eu queria falar um pouquinho daquilo que os números não mostram, né? Os números mostram que o nosso trabalho está sendo recompensado em termos de resultados, está frutificando. Mas, assim, trazer também algumas informações do ponto de vista de esforços que estão sendo feitos dentro da FUNCEF, e aí eu vou falar apenas da minha área, mas isso está acontecendo em todas as demais áreas, que é de melhoria de processo, reduzir significativamente risco de operação, risco operacional. Nós estamos fazendo esforços, deliberando toda semana na diretoria executiva uma miríade de iniciativas nesse sentido, e que estão trazendo resultados, não só, eu não diria que do ponto de vista imediato, mas que ao longo dos próximos meses e dos próximos anos, certamente, ele trará uma rigidez muito maior às nossas operações e trazendo resultados marcantes. Estamos colaborando de maneira bastante clara com todos os órgãos de controle, melhoramos significativamente as nossas organizações em termos de informações internas, recuperação de relatórios, etc., que era um desafio. Hoje estamos com o trabalho pronto nesse sentido, atendendo de forma tempestiva e exaustiva todas as demandas de órgãos de controle, sejam órgãos internos de controle, sejam órgãos externos de controle. Isso é muito bom, não só para geração de informações, que inclusive são depois transformadas em informações para os participantes, mas principalmente para que internamente a gente tenha material para melhoria dos nossos processos. Estamos também fazendo isso, e isso eu tenho certeza absoluta, que se reverterá na continuidade e na sustentabilidade das melhorias que já estão sendo mostradas até agora. Seria isso. Reitero meu boa noite a todos. Obrigada, diretor. Diretor Augusto, por gentileza. Boa noite a todos que estão assistindo pela internet.
Reforçando o que já foi dito pelo presidente, os diretores Vilela e Max, até aproveitando esse slide, não sei se está sendo exibido na internet, tá? Especialmente aquela última linha ali, que o total de rentabilidade da carteira, ela foi 100 milhões de reais abaixo do mesmo período do ano passado, mas num contexto em que a Bolsa de Valores está 10% pior no mesmo período, né, do primeiro semestre de 2018 para o primeiro semestre de 2017, e um CDI também abaixo do que era apurado a essa altura ano passado, né? A FUNCEF tem cerca de 5 bilhões de reais investido em ações negociáveis em bolsa, 5 bilhões e 300, e esse aspecto nessa parcial aí semestral, ela foi determinante para que esse resultado não fosse ainda melhor do que já foi, porque ele é um resultado muito bom, considerado o contexto desse ano, comparado com o do ano passado. É só olhar aí a nossa rentabilidade na renda fixa, que só ela foi 400 milhões de reais superior à do ano passado. Os investimentos estruturados aí tiveram um crescimento de rentabilidade quase acima de 100% da rentabilidade apurada até aquele período do ano passado. A mesma coisa podemos dizer que os investimentos imobiliários e as operações dos investimentos imobiliários tiveram um resultado de cerca de 10% acima, né? Além da presença nesse balanço de 2018 dos efeitos do acordo de leniência com o grupo JBS, que nos ofereceu aí um incremento que não existia no passado de 76 milhões de reais. A renda fixa, os investimentos imobiliários, as operações com participantes, além da contabilidade do acordo de leniência com o JBS, eles têm essa projeção de sua reprodução continuada até o final do ano. Então, se você for tomar esses 4 grupos de investimentos aí, eles já projetam, só eles, algo em torno de 4 bilhões de reais de rentabilidade no ano de 2018, ficando na dependência dos resultados de reavaliação da carteira imobiliária, da Vale, da Invepar, da Norte Energia, de Statkraft. Então, esses 5 elementos aí vão ser os determinantes para o resultado final da FUNCEF, mas as nossas projeções, como, por exemplo, podemos mencionar aqui a Vale, né, que nesse ano já cresceu em torno de acima de 40% no ano, né, o valor da ação na Bolsa de Valores. Então isso traz uma expectativa bastante positiva para esse resultado no final do ano. Então a nossa expectativa continua sendo a de geração de superávit no exercício e a expectativa de que, especialmente para o plano não saldado, esse resultado seja positivamente impactante, já gerando algum efeito de redução para os equacionamentos que estão em andamento a partir do ano que vem. Então, queria deixar essa mensagem de realismo esperançoso que deve nortear nossas ações aqui dentro da FUNCEF. Obrigada, diretor. Representando a Diretoria de Investimentos, Rodrigo Carvalho. Boa noite a todos, boa noite, diretores, que nos ouvem. Bom, em relação à DIRIM, o que a gente pode... Compromisso da DIRIM. Oi? Compromisso da DIRIM em relação às aplicações... Alô? Compromisso da DIRIM em relação às aplicações, principalmente a diretriz interna que nós temos, que é a aplicação da política de investimentos. A DIRIM hoje é responsável por 5 classes de ativos, 4 de renda fixa e 1 de renda variável é mercado. A gente tem feito constantes aprimoramentos nas metodologias, nos processos, e isso reflete, obviamente, nos números. Então, em relação à renda fixa, a gente tem bastante convicção que novamente bateremos a meta atuarial, assim como foi ano passado. Em relação à renda variável, como já foi exposto pelos demais diretores aqui, não dá para dissociar o assunto eleição e, obviamente, o efeito greve dos caminhoneiros, embora já relativamente revertido, mas ainda há possivelmente um efeito
dessa incerteza em relação a quem será o nosso futuro presidente ano que vem. E isso, obviamente, mexe com os mercados e tem uma tendência de positividade ou negatividade. A gente espera que o mercado se recupere e que a gente consiga novamente bater também na renda variável o indicador que não é, e acho que é bom deixar claro, o indicador da renda variável não é a meta atorial, é um outro indicador, é o BRX, como foi colocado com o Andreto, então não se dá para fazer a comparação da rentabilidade da renda variável com a meta atorial ou com o CDI. Esse indicador da renda variável está atrelado à política de investimento e é um benchmark específico, assim como as demais classes de ativo. Obviamente que no conjunto dos investimentos da política de investimento, tende-se a cumprimento da meta atorial. Então, nesse sentido, a gente acredita que será ter um efeito positivo no resultado da fundação, dos planos de benefício, e é isso que a gente acredita e estamos trabalhando para isso. Então, pela Dirim, a gente está à disposição para qualquer tipo de dúvida ou demais assuntos, e boa noite a todos, e passo a palavra ao diretor Delvio. Boa noite a todos, boa noite aos colegas aqui da mesa, a todos que estão aqui. Bom, os colegas todos aí já falaram bastante de investimento, eu não vou falar de investimento, né? Vocês viram aí, nós tivemos aí um resultado deficitário de 755 milhões, né, no semestre, e a grande preocupação que creio que todos estão vamos lá. A grande preocupação... Não, tá não. Agora sim. A grande preocupação que todos devem ter é: teremos déficit no final do ano, né? Como é que ficaremos com os planos de equacionamento? Gente, eu gostaria apenas de uma tela aí, por favor, aquela tela comparativa com os nossos congêneres, tá? A outra, isso. O ano passado, a FUNCEF tomou uma série de medidas, né, de correção de rumos, né, e que foram matérias, né, como a redução da meta atuarial, que, além de polêmicas, né, tiveram um custo. Mas vocês veem nesse gráfico que está aí o acerto das nossas medidas. Os outros dois fundos que estão citados, Petros e Previ, né, o ano passado não fizeram medidas corretivas como nós fizemos. E diante do mesmo cenário econômico que nós sofremos, o resultado deles foi bem pior que os nossos. E esse resultado pior não se resume, não se explica simplesmente pelo tamanho dos fundos. Ora, poderiam falar, pô, a FUNCEF, entre os três, é o que tem o menor patrimônio. Mas a diferença de patrimônio entre FUNCEF, Petros e Previ não explicam essa diferença. O que explica essa diferença é o acerto das medidas de correção que nós fizemos no ano passado e todo o esforço que nós estamos fazendo na FUNCEF para que nós cheguemos no final deste ano, e é a nossa expectativa, todos aqui na mesa já repetiram isso, que nós cheguemos neste ano, no final do ano, com um resultado no ano superavitário. No acumulado, nossa expectativa é que a gente chegue equilibrado, para que no resultado lá de 2019 a gente já comece a gerar resultados acumulados positivos e que possamos, a partir de então, começar a reduzir esses planos de equacionamento que todos nós estamos sofrendo. Esse é o quadro que nós trabalhamos para o nosso trabalho. Então, esse ano, volto a falar, não teremos um resultado deficitário. Nossa expectativa é de equilíbrio no acumulado. E muito menos equacionamento, novo equacionamento. Muito menos isso. Podem ficar tranquilos, o equacionamento não está em nenhuma
nenhuma expectativa no pior cenário nosso para este ano. Eu gostaria de chamar a atenção para outra medida que nós trouxemos aí esse ano, e não foi de correção, mas foi uma tentativa de mitigar o impacto desse plano de equacionamento para os nossos participantes, que foi a criação da modalidade de empréstimo do Crediplan por 240 meses. Nós sabemos que não é a solução para o problema. A solução para o problema só virá com o fim do plano de equacionamento. Mas, sem dúvida, foi um esforço, e um esforço que está dando certo, de mitigar esses impactos. Foi um esforço feito pela toda a diretoria da Fundação, a diretoria de benefícios, do qual eu sou titular, fazendo o tratamento de como seria essa modalidade, a diretoria de investimentos nos cálculos da taxa de juros, toda a diretoria de administração e TI para fazer todo o tratamento tecnológico e todos os demais colegas na troca de ideias, na construção dessa modalidade, que realmente está dando um certo alívio para as pessoas, que está dando possibilidade para que elas convivam um pouco melhor com esses planos de equacionamento. Eu queria só terminar, então, falando que, colegas, esse resultado de 2018, primeiro semestre, não significa que teremos desequilíbrio no final do ano. Não significa que teremos um déficit ajustado, acumulado negativo no final do ano. Como os meus colegas aqui da diretoria falaram, a nossa expectativa de resultados, com todas as avaliações, com bolsa, é bastante positiva. E creiam que nós estamos trabalhando com afinco e com bastante crença que isso realmente vai acontecer. Tá? Muito obrigado. Obrigada, diretor. A partir desse momento, os diretores responderão as perguntas deixadas nos comentários aqui da live do Facebook. Nós recebemos uma pergunta da Maria Emília Calisto, de Coromandel, Minas Gerais, que perguntou exatamente isso, diretor, que o senhor já respondeu, né? O que vocês têm a nos falar, como ficam os déficits. Nós também temos, sobre um tema semelhante, do Carlos Roberto, de João Pessoa, na Paraíba, que perguntou, diretor, esses resultados irão influenciar na decisão de não cobrar sobre o 13º? E ainda nessa linha, presidente e diretor Délvio, a Patrícia Bastos, de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, perguntou: novos equacionamentos estão previstos? Se o senhor puder começar respondendo, presidente, depois a gente passa para o diretor Délvio, por gentileza. Agradecer a pergunta dos colegas. Eu acho que foram feitas as afirmações sobre o nosso entendimento, o entendimento não é um desejo, o entendimento a partir das projeções, dos estudos, todos os diretores falaram sobre isso, que nós temos hoje as expectativas geradas a partir dos nossos estudos, né, nossas projeções, o trabalho da Fundação, a cada balanço que é apresentado, nós temos hoje o hábito de discutir projeções dentro da apresentação do balanço, todas elas estão em linha com o que a gente está argumentando aqui, que é exatamente o fato de que nós não teremos necessidade de buscarmos fazer equacionamento em 2018, em função de tudo que já foi dito, dos números, dos resultados, das perspectivas, do que já está apropriado, do que vai ser apropriado ainda enquanto resultado. Né? Esse é um ponto afirmativo, né, dito por todos os diretores, e que eu reafirmo que nós trabalhamos sim com a perspectiva, né, de, quiçá, a gente já conseguir, né, impactar positivamente nos bolsos dos participantes com a redução, né, do equacionamento, que de forma objetiva a gente reduz esses percentuais de equacionamento. Né? Isso é o grande desejo e a grande busca. Eu não coloco só como desejo, eu coloco como expectativa e perspectivas
geradas pelas ações da diretoria. Então, reafirmo tudo que já foi dito, mas como um objetivo aí de atender as demandas colocadas pelos participantes. Bom, colegas, eu vou só complementar, eu acho que ficou faltando só a questão aí da influência do resultado sobre a decisão de cobrar ou não contribuição extraordinária sobre o 13º. Eu gostaria de explicar por que a gente cobra sobre contribuição extraordinária sobre o 13º. Os planos de equacionamento que nós construímos, né, eles prevêem, pela legislação, um prazo máximo. Um prazo máximo não significa quantidade de prestações pagas. Simplesmente significa quanto tempo eu posso ficar com o plano de equacionamento em implementação. Colocando em números redondos, né, digamos, foram 20 anos. Bom, tendo prazo de 20 anos, aí eu tenho que, para construir aquela alíquota da contribuição extraordinária, eu distribuo esses 20 anos, vejo quantas prestações eu posso receber durante esse período. Nós construímos o plano prevendo 13 prestações anuais. Então, em números redondos, 20 anos vezes 13, 260 prestações. Pegamos o valor do déficit, dividimos por 260, é lógico que tem questões atuariais aí envolvidas, mas apenas para entendimento, como se a gente pegasse o valor do déficit dividido por 260, encontra o valor da prestação. Se eu fizer alteração de não cobrar sobre o 13º e mantiver o prazo de 20 anos, ao invés de 260 prestações, eu teria 12 prestações anuais vezes 20 anos, 240. E com isso eu teria, ao invés de uma prestação num valor X calculado sobre 260, sobre 240 a prestação seria maior. Essa é a questão. Se eu hoje, que eu estou fazendo o plano de equacionamento pelo valor máximo, deixo de cobrar a contribuição sobre o 13º e não aumento esse prazo do equacionamento, eu teria de aumentar a alíquota da contribuição extraordinária. O que foi pedido foi que, será que não podemos deixar de cobrar essas contribuições sobre o 13º, passar esses valores para o final do período? Em outras palavras, ao invés de fazer em 20 anos, eu não poderia fazer em 22 anos, colocando todos esses valores do 13º para, a partir do 20º ano, cobrar? Hoje, pela legislação existente, eu não poderia, porque nós já estamos utilizando o limite que a legislação me permite. O que foi colocado, então, por diversos colegas, né, foi feito um abaixo-assinado que foi trazido ao nosso conhecimento e foi encaminhado à Previc, né, com mais de 12 mil assinaturas. Foi pedido à Previc, nosso órgão fiscalizador, que ela autorizasse a FUNCEF a extrapolar o prazo legal. Para nós, não tem problema. Se a Previc nos autorizar, nós faremos isso. Ocorre que nós estamos hoje presos por essa limitação legal. Então, sendo objetivo responder na pergunta, o resultado desse primeiro semestre não interfere em nada na decisão. O que vai nos possibilitar deixar de cobrar contribuição sobre o 13º será uma autorização formal da Previc. Apenas isso. Obrigada, diretor. Antes de passar a pergunta para o diretor Renato Vilela, nós gostaríamos de agradecer a todos os participantes que nos acompanham pelo Facebook. Gostaríamos de pedir que, nas suas manifestações, colocassem sempre o nome, a cidade e o estado, para nós sabermos com quem nós estamos falando. Muito obrigada pela presença online de vocês. Diretor Renato Vilela,
Nós temos uma pergunta que vem lá de Manaus. Quais são as perspectivas para investimentos na Vale e na Invepar que estão sempre na mídia? Quem foi? É Carlos Alberto de Manaus. Ok. Bom, Carlos Alberto, eu vou tentar responder e também tentar adiantar um pouquinho quais são as variáveis que são relevantes para que você possa acompanhar de uma maneira até mais próxima o desenvolvimento. No caso da Vale, as expectativas elas são muito em linha do que aquilo que a gente tem visto no primeiro semestre. A gente tem uma expectativa de que o valor da companhia seja refletido de forma correta nas ações, no valor das ações, e isso se reflita na avaliação. A gente só tem que lembrar que a nosso ativo não é Vale direto, né, a não ser uma pequena parcela, assim, de TEL, e a gente tem que fazer a transformação do valor de Vale no valor de Litel, mas isso a tendência acompanha. Então, eu diria, por exemplo, se a gente quer conhecer melhor ou ter uma ideia sobre como que a Vale vai se comportar no futuro, a gente tem que acompanhar preço de minério de ferro no mercado internacional, variação de câmbio e alguma coisa de níquel e outros insumos em outras commodities que a Vale produz. As perspectivas hoje elas não são negativas. A gente tem que acompanhar um pouco também a economia chinesa, mas assim, eu estou assumindo que aqueles que querem ter essa informação de primeira mão possam já ter um sentimento em relação àquilo que vai. A Invepar é uma outra questão. A Invepar, como o diretor Max muito bem apontou, a gente carrega um peso morto lá chamado OS, as 3 letrinhas complicadas. Qual é a questão? A Invepar passou nos últimos 2 anos um processo de reestruturação interna do grupo muito forte, muito importante, melhorou de maneira significativa a sua governança, melhorou de maneira muito mais significativa ainda a forma de operar, em termos de ganhos de eficiência, etc., mas isso não se reflete, por exemplo, na sua capacidade de financiamento de curto prazo no mercado. Por quê? Porque a gente ainda tem essas 3 letrinhas que nos atrasam a vida. Eu diria, e aí é algo que não depende muito, ou não depende nada de gestões, não só da FUNCEF, como também dos outros sócios, basicamente Previ e Petros, é a solução dessa questão. É a solução da questão OAS para que ela saia, para que alguém possa comprar a participação dela dentro de Invepar e a Invepar consiga ter um relacionamento normal com o mercado financeiro. Dada essa restrição, vencida essa restrição, as perspectivas, eu diria para você, Carlos Alberto, são muito positivas, principalmente por conta do trabalho que foi feito nos últimos 2 anos e também pelas perspectivas específicas de alguns ativos, como Guarulhos, o próprio metrô do Rio de Janeiro, entre outros. Espero ter respondido a sua pergunta. Obrigada, diretor. Nós vamos passar a pergunta para o diretor Augusto Miranda, da Diretoria de Administração. O Robson, do Rio de Janeiro, diretor, pergunta: quais as medidas para controlar os gastos da FUNCEF? Robson, boa noite, obrigado pela oportunidade. Na verdade, já temos adotado uma série de políticas de renegociação contratual, de inovação tecnológica, de maior gestão e controle orçamentário na Fundação, que tem apresentado resultados concretos, possibilitando não só a reversão das tendências de crescimento vegetativo da estrutura administrativa da Fundação, quanto também a sua redução em termos reais, descontada a inflação, aspecto que você pode, inclusive, examinar no âmbito do nosso painel de informações, iniciativa criada pela FUNCEF, sem precedentes, sem paralelo dentro dos principais fundos de pensão no Brasil,
onde você pode fazer esse estudo comparativo, inclusive com as outras 16 principais entidades que agrupam os principais fundos de pensão no país. Nesse ano de 2018, nós temos até junho uma execução orçamentária, uma realização orçamentária quase 10% abaixo do planejado para o mesmo período desse ano, o que reafirma essa nossa tendência de contínua ganho de eficiência operacional na Fundação, e que, à medida que as inovações tecnológicas forem sendo cada vez mais aplicadas aos nossos processos e rotinas aqui, vão nos permitir ampliar ainda mais essas economias, que hoje já superam a marca aí dos 10 milhões de reais acumulados nesses últimos anos, para oferecer uma FUNCEF mais racionalizada, mais ágil e que atenda melhor as expectativas dos nossos participantes. Então, obrigado por acompanhar a nossa apresentação. Estamos à disposição para outras questões. A pergunta agora é para a Diretoria de Investimentos. Quem representa é o gerente Rodrigo Carvalho. Kátia Regina, de São Paulo, pergunta: por que a FUNCEF não se desfez da carteira de ações? Boa noite, Kátia. Bom, só reafirmando o que eu tinha colocado no início da minha apresentação, a gente parte de uma diretriz, que é a política de investimento, discutida no âmbito da Fundação no ano anterior à aplicação dos investimentos. Quando a gente discute isso, a gente tem que lembrar que a diversificação de portfólio ela é uma das situações mais saudáveis que tem no âmbito da gestão de investimentos. Então, a renda variável, embora no momento não tão adequado, digamos assim, de economia, de conjuntura, mas tem que lembrar também que ela consegue, ela precisa também ser olhada com outro olhar, com outra perspectiva. É um mercado já muito consolidado no Brasil. De fato, houve e continuará havendo, como eu também comentei, um impacto sobre a incerteza política, isso é um fato. E não é só no Brasil. A gente também, como foi colocado aqui a situação na greve dos caminhoneiros, a incerteza política, olhando um indicador global que se chama MSCI World, todas as economias emergentes vêm sofrendo com essa depreciação em bolsa. Esse indicador é feito por um órgão estrangeiro, que é a Morgan Stanley, e a gente estava até discutindo isso agora lá em cima na diretoria. É uma tendência já do mercado emergente, justamente em função do que foi colocado aqui também. A economia americana vem dando sinais de elevação de sua taxa de juros, há também questões comerciais com a China, tudo também está na televisão, a economia global, europeia também vem dando movimentos de desaceleração. Então, há situações muito específicas que mostram uma tendência, nesse ano especificamente um ano eleitoral, pré-eleitoral, digamos assim, né, de definição de governo, que dá essa incerteza. A saída da carteira como um todo, hoje a carteira tem 5,5 bi de volume sob gestão, não é meramente uma situação pontual por um evento que a gente chama de famoso evento de cauda. Tem que ser uma questão estrutural. A gente também tem que lembrar que nós também temos algumas situações de limites regulamentares. Tá? Essa política de investimento ela é submetida ao autofiscalizador. Então, dentro da carteira de renda variável, há limite máximo e mínimo para os planos. Então, a gente precisaria fazer uma revisitação da política de investimento, discutir isso em âmbito de colegiado interno da Fundação. Se fôssemos fazer esse movimento de saída, né, e submeter novamente ao órgão fiscalizador, dando a nossa diretriz, que não é o fato por enquanto. Mesmo com um momento não muito adequado para a carteira, nós não temos convicção de que ela realmente será tão prejudicial assim, embora nessa janela específica de tempo, como também já foi dito, houve uma recuperação no mês de julho, ela vem andando de lado à Bolsa, justamente aguardando essa definição mais específica do cenário eleitoral. Então, eu não posso dizer para você que seria, vamos sair de Bolsa de Valores agora. A Bolsa também, quando dá movimentos de alta, que a gente chama, o impacto da rentabilidade também é muito positivo. Então, tem um lado, ele é para o bem e para o mal, esse impacto. Então, a gente não tem convicção estrutural de que precisamos sair da carteira agora. Agora, é o que eu comentei, se tiver uma definição mais específica,
certamente será tratado dentro de diretoria e faremos a minimização da exposição para evitar o impacto negativo na carteira consolidada da FUNCEF. Mas, por hora, o que eu posso lhe dizer é que estamos monitorando isso de forma muito pontual e aguardando uma definição para poder tomar uma decisão mais assertiva. Espero ter respondido sua resposta. Sua pergunta, desculpa. Obrigada, Rodrigo. Para finalizar, uma pergunta ao diretor Max. Se a cotação da Vale se mantiver no preço de hoje, qual seria o impacto no resultado de 2018, diretor? Como eu disse na explanação anterior, a Vale é um ativo que ela é precificado a laudo, ela não reflete exatamente o preço do ativo Vale, da ação da Vale em bolsa. Ela tem todo um processo de transferência. A gente, na realidade, avalia o investimento que a gente tem em Litel, que é um veículo de participação dos 4 fundos de pensão na Vale. Mas se hoje está cerca de R$ 58,00 a ação da Vale, se ela permanecer nesse patamar ou subir um pouco mais, a gente acredita que ela tenha potencial ainda de subir um pouco mais, porque se vocês compararem o valor da ação de 2008, 2007, antes da crise do subprime, e atualizarem pela inflação, o valor daquela época ainda é um pouquinho acima do valor atual. Então a gente tem esperança que ela ainda suba um pouco. Se avaliarmos desde o final de 2016 até agora, ela tem subido num contínuo, né, com algumas vibrações de curto prazo, e tem aí um fator preponderante aí, por ser uma empresa que explora minérios estratégicos, né, minérios de importância geopolítica mundial, com minério de ferro, com os demais minérios que a Vale produz, que se fabrica armas, se fabrica infraestrutura de crescimento da indústria da construção civil, ou seja, é um minério da mais alta relevância, são minérios da mais alta relevância, se fabrica foguetes, aviões. A gente ainda pode sustentar esse preço, ainda conseguir um pouco mais. Se a gente fechar nesse patamar, a gente teria aí um acréscimo aí de mais uns 3 bilhões ao valor atualmente contabilizado, da ordem de cerca de 5 bilhões e meio da Vale, que seria um presente maravilhoso para todos nós na situação atual que nos encontramos com esse equacionamento, e seria um importantíssimo fator de contribuição para atender, alcançar a consecução dos objetivos, das nossas expectativas de fechamento desse ano. Tá? Então, essa é a boa notícia que a gente tem, é que a gente está apostando muito na Vale. Tá? A Vale passou por um processo intenso de investimentos, inaugurou uma mina importantíssima, que dobrou sua capacidade lá no Pará, a S11D, que foi uma nova mina, melhorou sua logística de exportação, sua capacidade e sua velocidade de escoação do seu minério. Então, só temos a esperar as melhores contribuições da Vale no que diz respeito ao nosso resultado. Vamos apostar, vamos torcer para isso, tá? E aguardar que ela preserve essa performance até o final do ano. E continue depois do final do ano contribuindo com nossos resultados. Era isso, acho que atendi a resposta. Média 3 bilhões, praticamente metade do déficit que a gente fechou o exercício de 2017. Então, 6 bilhões e meio. Obrigada, diretor. Nós encerramos agora as perguntas feitas em nossa página no Facebook. Vamos passar ao diretor, presidente Carlos Vieira, para que faça o encerramento. Vou ser muito breve aqui nas minhas palavras. Primeiro, agradecer aos diretores, reconhecer o compromisso e o esforço de cada diretor e de cada diretoria, de suas equipes, para a consecução desses resultados que a Fundação tem alcançado. Eu acho que o esforço da Fundação e dos seus empregados para que isso ocorra é notório.
né, desde o pessoal que está na área de atendimento, né, um reconhecimento aqueles colegas que estão lá no trabalho do 0800, né, do atendimento direto, constante e recorrente aos participantes, né, desde eles aos diretores, né, a gente vê um esforço tremendo buscando atingir esses resultados, né. Nós falamos que nós estamos na fase de busca da sustentabilidade da Fundação. A Fundação saiu da fase de falar em esperança, hoje ela fala em sustentabilidade, e sobre sustentabilidade nós temos que reconhecer alguns outros esforços. Os diretores têm tido um esforço muito grande na busca de uma nova governança para a Fundação, na busca de elementos de linhas de defesa, na busca do avanço tecnológico. Isso é nítido, numa política de investimento mais coerente, numa gestão dos ativos, e aí um reconhecimento também, né, a toda a área de participações, não só pela nova postura e o reforço da postura ativa, participativa nos diversos investimentos, bem como no processo de gestão, no processo da geração de informações. Então, um novo modelo da gestão da informação, né? Hoje nós tivemos uma reunião na diretoria executiva e ficou muito nítido esse esforço também dessa área. Então, assim, um reconhecimento a todos esses esforços. Por que isso? Porque nós temos que, sim, dar satisfações ao participante, e nessa busca da satisfação e das respostas ao participante, nós temos instrumentos novos. O diretor Augusto falou aqui no painel de informações como uma forma, né, de levar a transparência das nossas condutas dentro da Fundação e dos números para que os participantes tenham acesso. Existe não veio aqui, mas eu vou me atrever a falar de um assunto que muitas pessoas tornam esse assunto como uma bandeira, né? Que é a questão do contencioso e das discussões maduras que nós estamos tendo com a patrocinadora. Nós estamos, sim, discutindo as questões do contencioso com a patrocinadora. A patrocinadora tem buscado o reconhecimento já de algumas dessas questões relativas às ações onde nós somos consorciados na forma de litisconsorte nesses processos. Então, alguns já são reconhecidos, a Fundação já não assume esses compromissos. Isso tem reflexo no nosso balanço. Basta olhar para o balanço da Fundação, basta olhar o que representa o contencioso hoje na Fundação e o que impacta negativamente a contabilização de resultados contra a Fundação, né? Nós temos um esforço muito grande também na nossa área do jurídico, no sentido de mitigar isso. Nós temos uma cobrança, e aí eu tenho um mau hábito de reconhecer o esforço das pessoas. Eu acho que é um mau hábito que eu tenho, né? Eu gostaria de reconhecer que o esforço nesse aspecto, por parte dos diretores eleitos, eles têm tido uma atuação muito pujante nesse sentido, e também tenho um mau hábito de reconhecer o esforço dos outros diretores, os diretores de participação, o diretor de investimento. O diretor de investimento mudou o nosso perfil das nossas carteiras com o auxílio aí do Rodrigo e das equipes, haja visto os resultados que nós temos tido, né? A área de participações hoje é uma área madura, com gestores maduros, cuidando de uma forma assertiva dos nossos resultados. Então, isso nos dá muita satisfação em ver todo esse esforço que a Fundação faz, né, no sentido de que a gente possa rapidamente, né, fazer com que os rumos adequados da Fundação eles ocorram, com que a gente possa mitigar os efeitos negativos que tem, evidentemente, o equacionamento na conta das pessoas. Mas o ser humano é um ser comparativo, né? Nós nos comparamos. Então é importante que a gente também veja hoje a comparação do comportamento e dos resultados da Fundação vis-à-vis o que está acontecendo no mercado como um todo e no mercado das entidades fechadas de previdência complementar, né? Então, meu agradecimento àqueles que nos brindaram aí, em nome da diretoria, né, com sua participação, aqueles que nos assistiram, né? Gostaria de reforçar um outro aspecto, já para encerrar, que está dentro do aspecto da transparência. Eu acho que o esforço que foi feito na Fundação, na área tecnológica, de entregar um app com a riqueza de possibilidades que é esse nosso app,
Nós temos hoje cerca de 30 mil participantes com ele instalado, né? Eu gostaria de conclamar, nós vamos fazer uma campanha para que aumente esse acesso, né? Mas que as pessoas possam ter à mão e na mão as informações sobre a Fundação e os seus acessos diversos, né? Para encerrar, eu acho que eu tenho uma simbologia que eu gosto de usar muito, é essa simbologia de quanto tempo levava um economiário para fazer o seu processo de aposentadoria de busca de benefício. Era em média 45 dias, né? Não era isso, Delvio? Hoje, diante do esforço das diretorias que cuidam mais ativamente desse aspecto, eu acho que em um dia, menos de um dia, em questão de horas hoje, se tiver tudo ok, as pessoas acessam esse padrão novo, e esse padrão foi um padrão referenciado e foi motivo de apresentação num evento recente do seminário da ABRAP, que é a associação que congrega todas as entidades de Previdência Complementar do Brasil, né, como um dos eventos, o André Ruzek, que é um dos gerentes lá do Delvio, né, junto com o Delvio e a equipe, né, a Mirinha, que está aqui também, tiveram a oportunidade de demonstrar, e ficou aquele gostinho por parte das outras fundações de eu quero esse produto no meu portfólio. Então, simbolizo isso e encerro, né, com a convicção de que o nosso esforço e compromisso da diretoria e a participação, as críticas que são sempre bem-vindas por parte do participante, eles têm que sim ter uma atenção redobrada com a Fundação para que a gente possa entregar o compromisso que nós temos com todos. Então, muito obrigado, obrigado à diretoria, obrigado aos nossos participantes, obrigado aos empregados da Fundação pelo esforço que estão empreendendo no sentido da melhoria de todos nós. Muito obrigado. Antes de finalizar, nós gostaríamos de lembrar que esta apresentação estará disponível na íntegra no nosso app, como o presidente falou. Quem não tiver baixado o app é só entrar na loja de cada telefone. A partir de amanhã ela estará na íntegra dentro do app na aba de notícias, também no nosso site da FUNCEF e no canal da FUNCEF no YouTube. Agradecemos a presença de todos, tenham uma boa noite.